já teve muito debate, muita discussão sobre os motivos de Heated Rivalry ser esse sucesso gigantesco. E sim, eu concordo que tem a ver com as cenas de sexo, tem a ver com serem dois atores padrões num ambiente predominantemente masculinizado, e tem a ver com tudo isso ser romantizado por uma perspectiva feminina, a da autora dos livros que inspiraram a série. Mas agora que todos os episódios já estão na HBO Max brasileira, e deu tempo de você assistir tudo, você não acha que eu não ia dar minha própria explicação, né? Eu acho que o motivo de Heated Rivalry ter mexido tanto com a gente, com tantas pessoas, não é só porque ele oferece um final feliz, né? Aquele final feliz que a gente tanto precisa. Porque ao contrário do que muita gente imagina, a gente tem tido cada vez mais séries e filmes gays com um final feliz. Mas eu acho que Heated Rivalry deu certo porque ele oferece um final feliz dentro de uma experiência bem específica da vivência gay, que é a clandestinidade. A clandestinidade é o grande eixo dessa série, pelo menos na primeira temporada. Toda a trama precisa de um conflito, precisa de um vilão, mesmo que seja um vilão abstrato. E quem ordena tudo nessa temporada, todos os relacionamentos, todas as decisões, até o tesão envolvido nesse sexo, é a clandestinidade. Então eu acho que não tem a ver só com o final feliz, porque eu aposto que mais de nós, né, nós aqui na vida real, mais de nós tivemos experiências com amor clandestino do que com amor com final feliz. E mesmo gente como eu, que tem o meu final feliz, que vivo o meu final feliz, eu também tive lá atrás um amor que nasceu e morreu em segredo. E aí eu acho que tem uma parte da gente que sempre se pergunta, e se a gente tivesse sido aceito? E se a gente tivesse tido a chance de viver esse amor publicamente, abertamente, como é que teria sido? Como é que a minha vida teria mudado? Fenômenos culturais do tamanho de Heated Rivalry são um fenômeno porque eles mexem com algum imaginário profundo do público. E para mim, é essa ferida que ele está curando, essa ferida do amor clandestino. Assim como Heartstopper tinha ajudado a gente a lidar com a ferida da adolescência roubada, essa é a outra ferida que Heated Rivalry está curando. A do amor possível que supera a clandestinidade. Quantos de nós tivemos, de fato, essa sorte na vida? Pouquíssimos. Eu tô certo? Você concorda comigo? Essa ideia aí bateu no seu peito? Então vem comigo que tem muita coisa, muita cena de Heated Rivalry pra gente analisar. Se você gosta de papos importantes como esse, já chega dando like, não esquece de dar like no vídeo e checa se você se inscreveu no canal e, principalmente, ativou o sininho. Porque só com o sininho ativado você vai ficar sabendo de todos os vídeos do canal e também de todos os eventos do Gay Nerd. Eu vou repassar a nossa agenda no final do vídeo, inclusive atenção porque vai ter a data do primeiro encontro em Florianópolis, mas para os ansiosos de plantão, você já consegue checar tudo no primeiro comentário fixado e no descritivo do vídeo. Para que mais papos como esse continuem acontecendo, vem se tornar um apoiador do canal, vem ajudar o canal a crescer e a construir uma comunidade gay mais saudável e mais receptiva. De quebra, você ainda vai conhecer um monte de caras incríveis do meu grupo fechado no Telegram e ter acesso a vídeos exclusivos, estreias antecipadas, o Cineclube Gay Nerd e muito mais. Animou? Quer saber mais? Então clica no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Gente, eu tenho uma inveja enorme dessa nova geração de gays, porque pelo menos para uma parte deles, uma vida de mentiras, uma vida de segredos, de renúncia, já não faz tanto sentido, já não é obrigatória. A clandestinidade do nosso amor e do nosso desejo, porque são elementos separados, né? Às vezes eles andam juntos, mas às vezes eles andam separados. Ela foi um dos legados mais difíceis, talvez o mais difícil que a gente teve que lidar na construção da nossa identidade gay. Eu te pergunto, como é que foi o seu primeiro beijo? Ele foi público ou ele foi escondido? Você saiu contando para todo mundo que você estava feliz, deu o primeiro beijo, ou você teve que guardar segredo? Ou pior ainda, foi algo que te deixou feliz, ou talvez algo que depois te bateu um remorso, uma culpa, uma vergonha? E olha só que doideira, alguns de nós tivemos a nossa primeira experiência sexual antes do primeiro beijo, que aliás é o que acontece com Shane e com Elia também, né? Aquela cena do banheiro ali, é muito antes do primeiro beijo deles, e ali é só tesão, ali já é uma experiência sexual e é puro desejo. Para nós não existia o espaço do afeto, o espaço e o tempo do afeto, né? O tempo da construção daquela conexão. Então onde é que a gente tinha alguma chance de ter alguma vivência gay? No sexo que era clandestino. Eu perguntei aí se o seu primeiro beijo foi público ou foi escondido, se você contou para os seus amigos, se você guardou em segredo.
mas eu tenho certeza que a sua primeira transa foi ainda mais secreta. Nos becos escuros, nos matagais, no carro, né, estacionado num lugar ali meio ermo, na escada de incêndio, que aliás é um espaço super constante, Heated Rivalry, né, o Shane e o Ilia estão sempre ocupando esses não espaços, os não espaços públicos, a escada de incêndio, o rooftop, enfim. E tem uma coisa meio maluca que pode rolar quando a nossa vivência sexual começa desse jeito, que é uma associação bem específica entre o tesão e o clandestino, o proibido. À primeira vez a gente está morrendo de medo e tal, mas se isso se torna uma constância, se você percebe que isso é viável, que isso é possível, ou às vezes que isso é a única maneira de você extravasar esse tesão, tem uma chance muito específica desses dois elementos se conectarem na sua sexualidade, né? O tesão e o proibido. Inclusive, a gente acabou de ter um filme brasileiro maravilhoso exatamente sobre esse tema, Atos Noturnos, que foi lançado nos cinemas em janeiro e logo mais deve estar chegando para aluguel online. Esse tesão maravilhoso que a gente via entre o Shane e o Elia, né? Aquelas transas apoteóticas, como diria o Milton Cunha, muito desse combustível era o proibido, era a clandestinidade. Tinha o desejo reprimido, claro, né? Eles passavam meses sem poder se ver, mas você percebe que, especialmente para o Elia, esse jogo de desafiar as regras, de desafiar as expectativas, era muito afrodisíaco. Só que aí vem a desconexão entre desejo e afeto. Tanto é que muitas pessoas que começaram a vida sexual na clandestinidade têm essa associação entre o desejo e a clandestinidade, o tesão e o segredo, elas têm muita dificuldade em manter relacionamentos a longo prazo, porque a intimidade, a rotina, o fim do perigo mata o tesão para ele. E o outro ponto é que essa subversão das regras que eu falei aí do Elia, ela é um tesão na cama, mas ela é um peso enorme no resto da vida. Tanto ele quanto o Shane têm essa opressão enorme de sentir que são uma decepção para a família ou vão ser uma decepção para os fãs de hóquei, para os colegas de time. Então o que acontece é que inconscientemente eles mesmos trazem essa clandestinidade, essa interdição para dentro desse relacionamento ou pré-relacionamento. Não é só que a sociedade, a família, a liga de hóquei está impedindo eles. Eles mesmos estão se impedindo desde o começo. Eles mesmos se colocam nessa posição de não pode ser mais do que só sexo. E aí, a primeira grande sacada da série, a primeira grande virada da série é tirar o episódio 3 da mão deles. Tanto é que é nesse episódio que o público começa a se dar conta do tipo, opa, tem mais coisa aqui, não é só putaria isso aqui. O episódio 3 é quando a gente descobre que existe um outro jogador gay na liga de hóquei, né, o Scott Hunter, que também está lidando com essas limitações, mas ele começa a enxergar além desse horizonte porque ele se envolve com um cara, o Kip. E aí percebe uma coisa, o Kip não só não é do esporte, como ele também já é assumido para si mesmo, assumido para os amigos e assumido para a família dele, né, o pai dele. Ou seja, enquanto o Shane e o Elia estão presos nesse ciclo de retroalimentação, né, de medo, de vergonha, na relação do Scott e do Kip, só uma pessoa tem esse peso. E o Kip acaba conseguindo fazer o Scott olhar para fora desse ciclo. Então é por isso que eles avançam um pouco mais rápido nessa libertação. O Shane, de certa maneira, também está tentando olhar para fora. A gente percebe isso. Em parte ali porque ele vem de uma família que enche ele de amor, né? Que é muito diferente da família do Elia. Então ele tem um outro tipo de autoestima. Ele tem uma rede de segurança. Por mais que ele tenha medo da reação da família, ele tem uma rede de segurança muito mais clara do que a do Elia. Ele tem um horizonte de possibilidades que é maior do que o do Elia. E o Shane olha para fora desse ciclo também, em parte porque ele não tem a bissexualidade, né? A proteção relativa da bissexualidade que o Elia tem. O roteiro até faz questão de mostrar ele tentando isso, né? Um relacionamento ali com a Rose, e no final não dá certo, ele acaba saindo do armário para ela. E de novo, assim, né? Cada saída do armário é como se fosse um furinho nessa represa que todo gay no armário tem dentro de si. Vai um furinho, depois outro furinho, né? Um jato d'água cada vez mais forte, o próximo jato d'água mais forte, furo maior, até que a represa se rompe. Foi o que a gente viu com o Scott e é o que a gente começa a ver com o Shane nesse momento, que é o que nos leva ao episódio 5, né, que é o episódio de maior sucesso da série, aquele que todo mundo se apaixona de vez pela série, todo mundo chora, todo mundo se emociona, aquela grande catarse, porque é o episódio que a gente vê efetivamente o triunfo mais público possível sobre a clandestinidade, que é quando o Scott beija o Kip em público, na arena, na frente de todo mundo, depois de ganhar o campeonato. E aí, mais uma vez, é outro furinho na represa do Shane, do Elia, que estão assistindo aquilo ao vivo. Olha aí o poder da representatividade. E eles entendem, né? Opa,
peraí, talvez isso aqui não seja tão impossível. Só que antes desse beijo, tem outras duas coisas que acontecem nesse episódio que também são importantes da gente analisar. Primeiro, tem uma coisa bem legal no roteiro, essas coisas bem sutis, bem espertas de roteiro, que esse episódio é o primeiro em que o Shane e o Ilia começam a se referir um ao outro pelo primeiro nome. Chamar o outro cara pelo sobrenome é super comum no esporte, tá na camisa deles, enfim. Mas na vida real, é também um sinal de distância, é um sinal de reverência. A gente chama pelo sobrenome quem a gente não tem intimidade. E mais ainda, né, não só eles se chamavam pelo sobrenome, como eles ainda tinham aquele nome falso na agenda do telefone. Então chegar nesse ponto de espontaneamente, inconscientemente, se chamar de Ilia ou de Shane é um grande passo. É um sinal de carinho enorme, mesmo que eles não percebam. E a outra grande sacada desse episódio, né, são os truques que o roteiro encontra para eles poderem ser honestos um com o outro. O Ilia é quando o Shane dá lá a permissão para ele desabafar em russo no telefone, né, já que o Shane não vai entender nada. Aquele monólogo incrível, assim, que o Connor Story arrebenta, ele acerta cada ponto de emoção naquele monólogo enorme que começa do mais amplo e vai até o mais específico, que é ele finalmente admitir que ele gosta do Shane. E no caso do Shane, é quando ele tá lá no hospital totalmente chapado dos analgésicos e que quando o Ilia entra no quarto dele, não sei se você percebeu isso, é a primeira vez na série que ele esboça um sorriso, que ele abre um sorriso pro Ilia. É ali que pela primeira vez o Shane demonstra uma emoção genuína, assim, ele não tá mais fazendo joguinho. E claro, ele ali tá com menos filtro e ele convida o Ilia pra passar o verão lá no chalé dele, algo que talvez ele não teria tido a coragem de fazer naquela transa que eles estavam planejando depois do jogo que ele se acidentou. Então você percebe que a série, mesmo com poucos episódios, a gente tá falando de 5 episódios nesse momento, ela consegue fazer esse lento trabalho de forçar a balança a pesar para um outro lado. Você tinha de um lado a clandestinidade, não só a que o mundo impôs para eles, mas a que eles mesmos internalizaram, e o outro lado que venceu foi o da intimidade, o da aproximação, da vulnerabilidade. O que vence a clandestinidade não é o amor, não é a emoção, porque isso eles tinham desde o começo. E a gente sempre teve também em outras histórias, né? Eu fiz um vídeo aí poucas semanas atrás sobre a peça de Brokeback Mountain. E o que é Brokeback Mountain se não uma história de amor clandestina, que tinha amor desde o começo, mas que não venceu a clandestinidade. E que a gente se identificou, a gente chorou, a gente se comoveu, porque muitos de nós também tiveram essa vivência. Mas você percebe aí que essa é a ferida que Heated Rivalry está curando? É quase como se eles estivessem em espectros opostos. Não que uma seja melhor que a outra, mas que elas têm propostas diferentes. E a gente estava precisando dessa proposta. Enfim, eu fiquei muito feliz com a série. Eu estou muito animado que a gente já tem 2 outras temporadas garantidas. Então agora é hora de ver para onde esses relacionamentos vão evoluir, né? Tanto o do Ilia com o Shane quanto do Kip com o Scott. Eu falei lá no começo sobre o IC, né? E se aquele nosso relacionamento clandestino não tivesse sido clandestino, e é isso que a gente vai descobrir agora. Então eu acho que vai fazer um bem enorme pra gente. Me conta, tudo isso fez sentido pra você? Como é que Heated Rivalry mexeu aí nas suas vivências, na sua história de vida, no seu coraçãozinho? Diz aí nos comentários. E se você tá animado pra discutir ainda mais Heated Rivalry, sabe onde a gente pode fazer isso? Ao vivo, nos encontros do Gay Nerd. Vem no encontro que eu vou amar a gente ficar falando sobre a série e tomando uma cerveja e batendo papo. Então deixa eu te passar rapidinho a nossa agenda, porque a gente tá aí pertinho de você. No dia 22 de março a gente está em BH, 29 de março aqui em São Paulo, depois em 12 de abril em Porto Alegre, 24 de maio no Rio de Janeiro e a grande novidade, 21 de junho em Florianópolis. E no segundo semestre, as nossas 2 grandes viagens do Gay Nerd na estrada. Portugal, entre 16 e 25 de outubro, e o cruzeiro no navio Costa Diadema, entre 13 e 17 de dezembro. Você encontra os links para todos os encontros e para as viagens no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com a gente. A gente se vê em breve, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.